Meu amigo, em 8 de julho, na ciência, comemora-se o Dia do Pesquisador. Agora, acima disso, eu quero convidar você para, junto comigo, nós sermos pesquisadores de algo que está muito acima da ciência. Você aceita? Vamos ser pesquisadores do pensamento de Deus? Como? Analisando o que temos nas Escrituras Sagradas. Em Deuteronômio, capítulo 23, os versos 1 a 14 tratam das pessoas excluídas da Assembleia do Senhor. De acordo com os versos 1 e 2, somente aqueles que não tivessem certas deformidades poderiam comparecer e entrar na Assembleia do Senhor. E isso excluía os eunucos, que nas antigas religiões pagãs eram sacerdotes nos templos. O texto aqui se refere àqueles que tivessem seus testículos esmagados ou amputados, né? Por quê? Porque a mutilação intencional dos órgãos masculinos em devoção a um deus por alguns homens religiosos era uma prática comum no mundo pagão. E eu vou lhe dizer que não foi só no mundo antigo, não, viu? Isso se estendeu pela história fora até nos tempos modernos, meu amigo. E no tempo do povo de Israel, era um costume predominante entre vários povos vizinhos, como parte da religião deles. E a gente sabe que o problema aqui não era só o camarada ser eunuco, não era só por isso. Ou seja, não era só por ele ser mutilado, porque posteriormente na Bíblia, a gente tem Filipe batizando um camarada que era eunuco, mas por provável razão totalmente diferente, né? O problema é que aqui o livro de Deuteronômio trata de homens que teriam sido castrados por motivos de algum culto pagão para servir na prostituição idólatra. Agora, seguindo para a segunda metade do capítulo aqui, do verso 15 em diante, nós podemos ver a apresentação de leis que tratam de obrigações humanitárias e religiosas. Porque veja bem, amigo ouvinte, em contraste com a humanidade da lei que nós podemos ver aqui, por exemplo, nos versos 15 e 16, o Código de Hammurabi decretava a morte como o castigo por dar refúgio a um escravo fugitivo. Entendeu? Bom, mas seguindo aqui do verso 17 em diante, do verso 17 até o 18, por exemplo, a gente retoma uma confirmação do que eu estava falando antes, quando nós vemos uma proibição estrita contra a prostituição cultual, que era tão comum entre os cananeus. Aqui, a gente vê a condenação categórica das práticas homossexuais que aconteciam na prostituição ritual de adoração, que eram feitas nos lugares altos e para as quais, inclusive, taxas eram cobradas, né? Mais adiante aqui, o capítulo fala dos empréstimos dentro de Israel, como algo distinto dos empréstimos a estrangeiros, que geralmente se deviam ao desespero financeiro daquele que os solicitava e, portanto, facilmente poderiam se transformar em meios de opressão e abuso de colegas israelitas, tendo na sequência aqui a advertência, né, sobre o assunto da boa vontade ao próximo, porque uma coisa é fazer bom proveito da generosidade do outro, e algo muito diferente é roubar, ou seria roubar, o que pertenceria a esse outro. Concorda? Se você meditar bem aqui em Deuteronômio capítulo 23, amigo ouvinte, você vai encontrar princípios legais surpreendentes, princípios legais que vão surpreender você pelo equilíbrio da justiça que esses princípios têm. E isso me lembra Cristo, que viria a este mundo muitos séculos depois e também apelaria a esse princípio benéfico da lei. Por isso, eu lhe peço, por favor, leia esse capítulo.